E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo falando acerca do povo fenício. Lembrando que nós tivemos 3 povos que que deram uma contribuição muito importante dentro da Antiguidade Oriental, que são os fenícios, que é o que nós vamos falar hoje, os hebreus e os persas. O que eu quero falar com vocês com relação aos fenícios? Eu quero mostrar para vocês aqui as contribuições culturais os fatos históricos relevantes, tá? Então, aqui nós concluímos acerca dos fenícios. Aí no próximo vídeo nós vamos estar falando acerca dos hebreus. Mas vamos lá. Uma das primeiras contribuições culturais que nós não devemos deixar passar despercebido aqui foi a criação da primeira escrita alfabética da história, tá? A criação da primeira escrita alfabética da história é um marco do povo fenício, beleza? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? E é interessante que esse alfabeto fenício, mais tarde, ele foi incorporado pelos gregos, tá? Então, o alfabeto grego, ele foi todo baseado em cima dessa criação fenícia. Vocês lembram que eu falei para vocês que o que fomentou essa criação do alfabeto criado pelos fenícios aqui, foi por causa do comércio marítimo, onde eles precisavam anotar, eles precisavam fazer anotações acerca dos produtos e das vendas e assim por diante. Um fato histórico que nós devemos ter aqui também em mente, que foi extremamente relevante para essa época e também, né, ela influenciou tantas outras épocas também, é que os fenícios, como eu disse para vocês, eles moravam numa região que não favorecia uma economia agrária. Então eles tiveram que investir na economia marítima. Então eles foram grandes desenvolvedores de navegação, eles foram grandes construtores de navios modernos. Nós vamos encontrar aqui um desenho, né, uma imagem de como eram esses navios aqui para a época. Nós temos aqui outra imagem também desse navio. Algo que vale nós falarmos aqui também com relação a essas embarcações é que eles tiveram lá a ideia de colocar os remos no navio, que isso era de praxe, mas também eles colocaram as velas. E o que isso favorecia? Isso favorecia para que eles pudessem chegar em locais mais distantes. Então as navegações elas podiam durar mais tempo no mar, porque ela não dependia apenas da força braçal, mas quando a vela era esticada, eles também, né, eles se valiam ali da força do vento. Então isso também é um fato histórico muito interessante que vale a pena a gente aí estar falando aqui também. Mas o outro fato histórico é que, como a Fenícia ela começou a crescer no seu comércio marítimo, eles começaram a implantar ali também algumas colônias que estavam em rotas marítimas que favorecia também esse comércio. E uma das colônias mais famosas foi a colônia aqui de Cartago, tá? Essa colônia de Cartago que está localizada na África, beleza? Então essa foi uma colônia de maior sucesso, porque essa colônia depois ela se tornou uma cidade-estado, ela cresceu, ela se desenvolveu e ela chegou até, para vocês terem uma ideia, a rivalizar o poder com o Império Romano alguns séculos depois. Então isso começou o quê? Com a expansão do comércio marítimo, essa visão de expansão do comércio marítimo, né, que está relacionado aos fenícios. Nós temos aqui também, muito interessante, essa cidade de Tiro, porque a cidade de Tiro, ela surgiu por volta de 2.750 anos antes de Cristo, tá? Ela começou com o nome de Uxu, e ela prosperou, essa cidade ela cresceu, ela fez uma aliança com o reino de Israel, tá? Localizado no sul, porque né, nessa época Israel estava dividido. E essa aliança
da cidade de Tiro com o reino de Israel do sul, proporcionou também o quê? Uma batalha muito forte entre Tiro e Sidom. Sidom, como nós estamos falando aqui também, já dela, né? Já estamos falando dessa cidade. A cidade de Sidom, ela começou também a ser habitada por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E a decadência de Sidom aconteceu exatamente na época da aliança entre Tiro e o reino de Israel do sul. Então, lembra que eu falei para vocês que as cidades-estados elas eram independentes, elas tinham o seu comércio, elas tinham a sua forma de religião, a sua forma de administração, tinham o seu próprio exército. Então, olha que interessante, a cidade de Tiro se aliou com Israel e Tiro conseguiu derrubar Sidom. Tá? Então, com isso, nós concluímos aqui, né, esses fatos relevantes, essa contribuição histórica desse povo, e na próxima aula nós vamos começar a falar um pouco do povo hebreu. Então eu espero você na próxima aula, um forte abraço e até mais.